Muito bom dia, agronegócio. Hoje é 25 de junho de 2024, terça-feira, 8 horas 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Chegamos com a nossa abertura de mercado pela TV Climatempo, pela Rádio Agro Hoje e, claro, pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você ainda não se inscreveu, já aproveite para se inscrever. Estamos juntos aqui todos os dias fazendo essa nossa abertura de mercado, trazendo notícias, preços e entrevistas. Na edição dessa terça-feira, vamos falar sobre os novos números que o USDA trouxe para classificar as lavouras norte-americanas. Um novo corte foi apresentado, uma certa piora nas lavouras americanas. Falamos também sobre a redução de trigo, a redução de área de trigo destinada, para o plantio da safra 24-25 nos principais estados produtores, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Esses deverão registrar uma diminuição de área. Outros estados também indicando este movimento, depois de tudo que aconteceu, faz bastante sentido. Vamos falar ainda sobre essa realização de lucros nos preços do café depois de uma nova disparada ontem. Até quando vai essa queda? Quando é que os preços vão voltar a subir? Enfim, tudo isso. No nosso quadro de entrevistas estará conosco Peri Passotti Pedro, consultor em inteligência de mercado da StoneX, para falarmos do mercado de algodão. Me parece que em Nova York os preços estão buscando 70 cents por libra-peso de patamar. Será que é isso? Vamos acompanhar. Eu quero agradecer aqui as mensagens que já estamos recebendo de bom dia. O Márcio, Gilca, Danilo, Samuel, agrônomo Cooper, o Diego Amaral, obrigada. Senhoras e senhores, a gente vai conversando mais com a nossa audiência. Continuem mandando as suas mensagens, de onde vocês estão falando. E claro que agora vocês podem usar também o Superchat, né? O Superchat você vai ali trazer não só um apoio para o Bom Dia Agronegócio, mas deixar ali sua marca registrada. Faça a sua pergunta e eu consigo me alongar um pouquinho mais nessa sua resposta. Sua pergunta vai ficar destacada. Enfim, mais uma ferramenta para que a nossa interatividade seja cada vez mais intensa. O Bom Dia Agronegócio, eu sempre digo isso, é um programa feito essencialmente pela nossa audiência. Então, aquilo que vocês trazem aqui na interatividade é o que vai virar pauta na próxima edição. Então, é importante a sua participação. Na verdade, ela é fundamental. O Bom Dia Agronegócio está começando agora e aqui você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os preços? Na Bolsa de Chicago, vamos para lá direto, os grãos estão recuando nesta terça-feira. A soja tem uma queda de 0,3%, 11 dólares e 56 cents por bushel. O milho, 4 dólares e 35, 0,7% de queda. O trigo, 5 dólares e 69, 0,3% de baixa na manhã desta terça-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, queda para o farelo, 0,7% de baixa, e o óleo, 0,5% de queda, com o farelo negociado a 344 dólares e 60 cents por tonelada curta e o óleo de soja, 43 cents mais 64 por libra-peso. O farelo realizando lucros, tal qual a soja, já que ontem teve uma nova disparada. Os primeiros contratos do farelo fecharam o dia de ontem com mais de 3% de alta e foram um combustível importante para os futuros da soja em grão. Hoje é dia de reversão, é o famoso Turnaround Tuesday, a terça-feira da virada. Ou para cima ou para baixo, geralmente o mercado nos traz aí, ou eventualmente, melhor dizendo, o mercado nos traz esse movimento que já é bastante conhecido ali entre os participantes do mercado. Vamos para a Bolsa de Nova York, onde é dia de realização de lucros também para os futuros do café arábica, que perde mais de 1,5% agora, vai a 2 dólares e 32 mais 60 por libra-peso. Nós temos o açúcar caindo também 0,5% de baixa, 19 cents mais 63 por libra-peso. O algodão respirando um pouquinho hoje, 0,2% de alta para 73 cents mais 52 por libra. E com o petróleo começamos a checar os demais grupos de commodities. O petróleo Brent, o petróleo WTI, os dois em queda. O WTI, 0,5% de baixa para 81 dólares e 18 centavos por barril. No Brent, reflexo do quadro global de oferta e demanda, 84 dólares e 72, com uma queda de 0,5%. O gás natural cai também 0,6% de baixa. O ouro sobe, mas timidamente 0,06%. A prata 0,3% de alta também. Já o cobre recua, tem uma baixa de 0,2% na manhã
deste 25 de junho de 2024. Dólar Index subindo 0,1% de avanço, são 105.222 pontos hoje. Agora 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checados os preços, vamos às manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, vocês viram que eu citei ali os preços do café, né? 1,5% de queda hoje. Ontem, os preços chegaram a superar 2 dólares e 35 centes por libra-peso, ou 2 dólares e 35 centavos por libra-peso, diante ainda de preocupações muito severas com a oferta. O analista de mercado, um dos mais experientes do mercado brasileiro, o senhor Eduardo Carvalhais, ele falou uma frase bastante que resume muito o atual momento do mercado do café. Não há segurança neste momento porque não há estoques, né, que permitam que o mercado encontre esta segurança e volte a patamares mais baixos, próximos de uma normalidade, né? Então, o mercado ainda muito inseguro, ontem subiu agressivamente. Fechou o dia com mais de 3% de alta, com mais de 2, 3%. Ao longo do dia chegou a subir mais de 5%. Ontem o mercado explodiu, não foi diferente para o Robusta negociado na Bolsa de Londres. Foi mais um dia intenso, mas mais um dia onde o mercado subiu de forma muito fundamentada. Há essa preocupação ainda muito severa com o andamento da oferta global. E quando eu falo de oferta, eu não falo só de safra, né? Nós não podemos olhar só para o campo quando nós pensamos em oferta. Produção é uma coisa, oferta é outra coisa, né? Então, o próprio nome já diz, é aquilo que é ofertado ao mercado. Então, você produz e, na sequência, você oferta. E, nesse momento, o que está ofertado ao mercado, até que novas safras se definam, até que a safra brasileira que está em andamento se defina, o mercado entende que ele tem uma oferta bastante ajustada. E neste bastante ajustada, os preços testaram esses altíssimos patamares na sessão de ontem. Vou até abrir aqui com vocês as cotações do café para nós checarmos não só como foram ontem os futuros do Arábica e do Robusta em, respectivamente, bolsas de Nova York e Londres, mas também para vermos como ficaram os preços aqui no Brasil. Porque, de fato, o dólar teve um recuo ontem, fechou com R$ 5,39, uma queda de 0,9%, e pode até ter neutralizado uma parte das baixas do café negociado no Brasil. Mas, ainda assim, nós estamos falando de indicadores muito elevados, de preços que dão ali uma sinalização importante de negócios para o produtor. Claro que os negócios estão acontecendo, né? No entanto, ainda segundo informações do senhor Eduardo Carvalhais, os negócios eles acontecem ainda num ritmo um pouco mais contido aqui no Brasil, porque o produtor está com uma safra em andamento, número 2, ele está cauteloso diante de tanta volatilidade. E ele alerta, a volatilidade, o sobe e desce dos preços vai continuar. Já deixou isso bastante claro o senhor Eduardo Carvalhais ao longo da sua entrevista, que vale a pena você revisitar, inclusive, aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar pelo indicador CPEA. Olha só, ontem, R$ 1.399,25. Só ontem uma alta de 3,5%. Indicador café Arábica CPEA Exalc, fechamento de ontem, R$ 1.399,25. O indicador para o Robusta, CPEA Exalc, R$ 1.250,67 por saca, uma alta de 3,6%. E é bastante interessante observar que a diferença entre Robusta e Arábica, que já foi bem maior, ela vai se estreitando cada vez mais. Neste momento, ela está em aproximadamente R$ 250. O Arábica tá R$ 1.399,25, se a gente colocar R$ 1.400, e o Robusta R$ 1.250. Então são R$ 250 de diferença. A oferta ainda muito ajustada. Isso vale para Arábica, isso vale para Robusta, tá? E a demanda, os indicadores de consumo, eles continuam robustos, eles continuam intensos e servindo como mais um combustível para as altas de preços. O que eu sempre digo aqui no Bom Dia Agronegócio e que não é novidade para ninguém, também é importante dizer. O que é o preço, se não fundamentalmente
o encontro de duas curvas, a curva da oferta e a curva da demanda. E nesse momento, essa curva está se encontrando num ponto alto. Ela pode se encontrar num vale também, onde você tem um mercado mais ofertado e menos demandado, ou um mercado, né, onde a oferta ela é regular, mas a demanda não cresce? Pode. Agora, nesse momento, eles estão se encontrando num pico. Essas curvas se encontram num pico. A demanda continua muito presente e a oferta preocupa demais. E as condições climáticas nas principais origens produtoras também não são das melhores, não são as mais favoráveis para, por exemplo, recuperar de forma efetiva, eficiente e consistente o parque cafeeiro vietnamita, por exemplo, né, que é o maior produtor mundial de robusta. Então, essas condições, elas têm de ser monitoradas diariamente. E esse sobe e desce dos preços tende a continuar. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas nossas cotações. Bom, na Bolsa de Nova York ontem, mais de 1.000 pontos de alta. Então, tivemos esse fechamento bastante forte. Na B3, os preços acompanharam, né, no mercado futuro brasileiro, os preços acompanharam e fecharam o dia com mais de 5% de alta. E a Bolsa de Londres, mais de 150, 130 pontos de ganho nos principais vencimentos. E aí, para o robusto, a gente está falando de mais de 4 mil dólares por tonelada, né? Que são patamares também psicologicamente importantíssimos para este mercado. O julho fechou com 4.450 dólares, o setembro 4.252 e o novembro com 4.063 dólares. Apenas o janeiro, esse já contabilizando uma oferta um pouquinho melhor, 3.885 dólares e 3.885 dólares por tonelada. O que aconteceu no mercado físico? No mercado brasileiro, para o cafeicultor do Brasil, o que aconteceu? Altas para o tipo 6, 7, por exemplo, bebida dura, arábica, mercado físico, altas que variaram de 1,5% a 3,8% nas principais praças de comercialização. 1,5% se registrou em Varginha, Minas Gerais, base Minas Sul, e 3,9% em Poços de Caldas, para R$ 1.350 por saca de 60 quilos, uma alta de 3,9%. Isso para o café tipo 6, 7, bebida dura, bica corrida, tá? Vamos pro cereja descascado? A cereja descascado teve altas que variaram de 0,7% a 5% de alta. Então, nós estamos falando de 0,7% em Varginha, R$ 1.460, e 5% de alta em Patrocínio, Minas Gerais, para R$ 1.470 por saca. Para fechar essa informação, café Conilon disponível no mercado capixaba, no Espírito Santo. Então, informações do Centro de Comércio de Café de Vitória, o tipo 78, R$ 1.200 por saca de 60 quilos, 1,3% de alta. O tipo 78 na cooperativa de São Gabriel da Palha, tipo 7, R$ 1.200, estável, tipo 8, R$ 1.190. Que dia, senhoras e senhores! Hoje é dia de realizar lucros, naturalmente o mercado vai fazer esse movimento. Para fechar, nesse momento, o Arábica na Bolsa de Nova York perde nos contratos mais negociados algo entre 0,3% e 1,8%. As baixas mais fortes nos contratos mais alongados. Julho, 2 dólares e 37 mais 20 por libra peso. O setembro, 2 dólares e 32 mais 35. O dezembro, 2 dólares e 30 mais 20. O março, 2 dólares e 28 mais 60 por libra peso. E assim, fechamos essa informação inicial, essa primeira notícia de que atenção redobrada ao mercado de café. Robusta, Conilon e Arábica, todos eles exigindo de ti atenção e estratégia para aproveitar esse momento. 8 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Damos sequência às nossas notícias. Agora vamos virar nossa chave para grãos. Soja e milho na Bolsa de Chicago hoje recuam. E isso acontece mesmo diante de um novo corte que o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fez no seu índice de classificação de lavouras em boas ou excelentes condições. O mercado esperava por esse corte, mas me parece que o corte, e apesar da soja ter vindo com um número um pouquinho abaixo da média das expectativas do mercado, ainda assim nós estamos falando de um mercado pressionado. Isso acontece porque, segundo os especialistas, analistas, consultores de mercado, ainda há a sinalização de que vem por aí
uma boa safra norte-americana. Mais do que isso, no final desta semana, na sexta-feira, dia 28 de junho, o USDA traz novos dados dos estoques trimestrais de grãos nos Estados Unidos na posição em 1º de junho, e vem também os dados, estes mais importantes ainda, os dados de área corrigidos em relação aos dados de março. Uma parte do mercado, inclusive ontem, Enio Fernandes comentou isso conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, uma parte do mercado imagina que haverá um aumento na área dedicada ao milho. Então, a área de milho pode vir maior do que foi estimada em março pelo USDA. E uma parte do mercado acredita que sim, possa vir um aumento da área de milho, mas também um aumento da área de soja. A área de soja poderia vir ainda maior do que o que foi projetado pelo USDA ou foi informado pelo USDA em março. Vejamos, os números chegam no dia 28, sexta-feira, e até lá o mercado deve seguir bastante volátil. Vamos checar os números que o USDA já revelou ontem no final da tarde, toda segunda-feira às 17 horas, não se esqueça. Esses são números muito importantes que nós trazemos, claro, em primeira mão para você aqui no Notícias Agrícolas, porque são números que mostram para você como o desenvolvimento da safra norte-americana está acontecendo. Nós estamos falando de 67% das lavouras de soja classificadas como boas ou excelentes. O número da semana anterior era 70% e a média do mercado esperada 68%. Então, tivemos um corte e um corte substancial, eu diria. Então, isso trouxe certa preocupação ao mercado, né? Trouxe essa atenção redobrada e ficamos de olho, portanto, a esse movimento. Bom, o USDA ainda nos informou que 25% das lavouras estão em condições regulares e 8% em condições ruins ou muito ruins. Na semana passada, nós tínhamos os mesmos 25% em condições regulares dos campos, mas 5% apenas, né? 5% em condições ruins ou muito ruins. Então, esse ruins ou muito ruins foi o que tirou os 3 pontos percentuais do bom ou excelente, que caiu de 70% para 67%, aumentando ruim ou muito ruim de 5% para 8% em uma semana. É um número que vai ser muito acompanhado, mas estes 67% ainda se mostram bem acima do registrado no mesmo período do ano passado, quando nós tínhamos pouco mais de 50% apenas das lavouras nessa mesma classificação, boas ou excelentes. Para milho, o que temos? Um índice que chega de 69% de lavouras em boas ou excelentes condições. Semana anterior, eram 72%. Já no caso do milho, esse 69% era exatamente o que o mercado esperava. Então, sem grandes surpresas para o milho. 24% do milho norte-americano, situação regular. Na semana passada eram 23%. Então, aumentou um pouquinho. E 7% das lavouras americanas se mostram em condições ruins ou muito ruins. Na semana anterior, tínhamos 5%. Então, essa classificação ruim ou muito ruim também subiu para o milho, um pouquinho mais contida, mas subiu, 2 pontos percentuais. Regulares, também, um ponto percentual de alta, e esses bons ou excelentes também caindo de 72% para 69%. Tal qual acontece na soja. Caímos, porém mantemos índices que ainda indicam uma safra boa, né? Uma produção ok, pelo menos regular nos Estados Unidos. Carla, então por que o mercado está caindo? De novo, porque temos esse número ainda acima do registrado no mesmo período do ano passado. E no mesmo período do ano passado, de novo, pouco mais de 50%. Então, isso ainda pressiona o mercado. Mais do que isso, as condições norte-americanas de clima também estão dando algum sinal de melhora, nos mapas um pouquinho mais alongados, o que pode favorecer, então, essa classificação das lavouras. É também manter o olho vivo sobre alguns dos principais estados produtores, como Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Wisconsin, Missouri, Minnesota. Esses estados que estão ali no coração do Corn Belt, eles exigem uma atenção redobrada, entendermos como é que as condições de clima não só vão sendo previstas, mas principalmente se confirmando, impactando no andamento dessas lavouras.
Por enquanto, também de acordo com os especialistas, nenhuma grande ameaça se mostra para a safra 24-25 dos Estados Unidos. E não deixe de colocar ali um alerta para você acompanhar no dia 28 os dados de estoques e áreas corrigidos pelo USDA na sexta-feira, dia 28. 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, vamos agora à nossa terceira notícia de hoje. Os preços dos fretes voltaram a subir no Brasil. Segundo as informações da Conab, o avanço da colheita do milho e a intensificação da comercialização da soja fez com que os preços dos fretes rodoviários em importantes regiões do Brasil voltassem a subir, de acordo com o Boletim Logístico de junho da Conab. O avanço da colheita, especialmente da segunda safra de milho, e o aquecimento nos embarques de soja influenciaram a procura por serviços de transporte, elevando os preços dos fretes em estados produtores como Mato Grosso. O boletim destaca o aumento na demanda por caminhões devido à necessidade de liberar espaço nos armazéns, impulsionada por uma melhoria nos preços da soja. Eu falei bastante sobre isso aqui no Bom Dia Agro, sobre como em maio, a comercialização foi muito aquecida, como nós tivemos uma movimentação de negócios muito mais forte, muito mais intensa do que nos primeiros meses do ano. Aliás, nos grupos de WhatsApp era possível perceber produtores, traders, consultores, analistas falando sobre isso, como as tradicionais filas em cooperativas, em armazéns e, claro, né, nos portos também, elas já não aconteciam esse ano porque os negócios estavam bastante enfraquecidos diante dos preços bastante baixos da soja e que não davam margem ao produtor. Quando eles voltaram a subir, o mercado voltou a reagir, o mercado voltou a ver esse ritmo, esse fluxo, né, dos grãos voltando a acontecer de forma mais intensa. Aqui nós citamos o exemplo do Mato Grosso, mas outros estados também registram a mesma situação. Bom, na sequência das informações, para finalizarmos esta notícia. Para junho, diz o boletim, a tendência era de aquecimento no mercado e elevação dos preços em linha com a sazonalidade do mercado de fretes rodoviários, segundo o superintendente de logística operacional da Conab, o senhor Tomé Gucci. No entanto, as condições de preço do milho podem influenciar esse mercado, diminuindo a pressão na demanda por transporte dos produtos. Em Minas Gerais, por exemplo, a colheita do café foi um dos principais fatores para o aumento dos fretes. Nos estados do Maranhão, Piauí, Goiás e Bahia, além do Paraná, as cotações também registraram elevação na maioria das rotas. Já São Paulo e o estado de Mato Grosso do Sul, lá nesses dois estados, os preços dos fretes se mantiveram estáveis e testaram apenas ligeiras altas. No Distrito Federal, houve uma queda média de 8% nas rotas pesquisadas, motivada principalmente pela menor demanda por soja e milho, além do comportamento estável do preço do diesel. A Conab divulgou ainda uma redução significativa na produção brasileira de grãos para o ciclo 2023-24, totalizando 297 milhões e meio de toneladas. Esse volume representa uma queda de 7% em relação à safra anterior, resultando num volume que não chega ao mercado de grãos de 22,27 milhões de toneladas, 22 milhões 270 mil toneladas. Então, menor oferta, menor demanda por fretes, movimento assim. Agora, quando os negócios retomam um pouco de fôlego, os fretes vão reagir também, movimento que o produtor já conhece. 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Já mandei aqui o nosso bom dia para o Márcio Maciel. Fui até, acho que o Danilo ali, né? Então quero agradecer também a Ana Paula da Silva. Bom dia, Ana da Nutri Agroindústria de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Frio seco. Hoje a chuva deu uma trégua. Abraço. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Aliás, voltou a chover no Rio Grande do Sul. Tem produtores de novo contabilizando prejuízos, já já a gente vai checar alguns desses relatos. Bom dia também para Gilca Frazão de Sinop, Mato Grosso, o Gladstone Feitosa de Ji-Paraná, Rondônia, obrigada pela sua audiência, o Fabiano Alves, bom dia, e Emporium Stones, o Gabriel fala conosco de Winter Garden, na Flórida, nos Estados Unidos. E antes da gente checar alguns relatos, olha só, o Eber, bom dia, falou de Cascavel, Paraná, mas sou produtor, falo de Cascavel no Paraná, mas sou produtor no Paraguai, região de La Paloma, por lá
sem chuvas. Essa safrinha fiz 100% de cobertura com braquiária solteira. Olha só, muito seco por lá, milho fraco e trigo sem nascer totalmente. Não formou bem a braquiária pela seca. Éber, excelentes relatos. Obrigada pela sua participação, direto de La Paloma conosco, no Paraguai. Faça vídeos dessas situações que você está relatando para nós e mande para gente ampliar o alcance da sua informação. Você pode mandar para nós pelo WhatsApp. O número é o 19 99767 0241, repetindo 19 99767 0241. Você, Éber, e vocês todos que estão nos acompanhando pelo nosso Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira, faça os seus relatos, compartilhe conosco para que nós possamos compartilhar com a nossa audiência e alcançar, né, e ampliar o alcance das informações do Brasil que produz. Isso é bastante importante. E agora nós vamos acompanhar alguns desses relatos, porque os relatos das chuvas no sul do Brasil, não só no estado gaúcho, mas no sul do Brasil, continuam a acontecer e preocupar. Vamos acompanhar. Bicho feio hoje, é chuva e chuva e chuva, meu pai do céu. Credo, gente, olha isso aqui. Olha a coitinha de pedra aqui, ó, em 15 de novembro, ó. Meu Deus do céu, que judiaria. Olha aí, ó. Quantidade de pedra no chão aqui, ó. Simulando aqui, ó. Que... Nossa senhora.
Bom, a gente continua acompanhando esses relatos difíceis, né? E as chuvas continuam chegando, inclusive, e trazendo, como eu falei, ainda alguns prejuízos para produtores do sul do Brasil, de uma forma geral. Essas chuvas fortes de granizo que vocês puderam acompanhar não se limitaram só ao estado do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná também receberam algumas ocorrências como essa. E claro que nós continuamos a, inclusive, te lembrar que as suas doações ainda são importantes, que cheguem ao estado do Rio Grande do Sul. O estado está se reerguendo, o estado está de forma corajosa e resiliente retomando as suas atividades, a sua normalidade, enfim. Então temos essa, né, essa missão de continuar lembrando a você que temos essa missão ainda pela frente, juntos, nós e o povo gaúcho, de reerguer o estado do Rio Grande do Sul. 8 horas e 44 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Hora da gente falar um pouquinho sobre o mercado de algodão, que tem estado bastante volátil, porém ainda muito pressionado. Hora da gente tratar desse assunto no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E claro que para nos ajudar nesta análise deste momento e saber se o mercado vai buscar ou não os 70 centos de dólar por libra-peso, está conosco o consultor em inteligência de mercado da StoneX para algodão, Peri Pedro. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um grande prazer ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Tudo bem? Sempre um prazer estar trabalhando com vocês. A gente gosta muito, é fã do canal. Obrigada, Peri. Nós também que somos seu fã. Quero saber, Peri, a pressão continua em Nova York? É os 70 centos de dólar que o mercado está buscando ou ele quer se afastar desse patamar? O que tá no seu radar, Peri? A gente sempre fala que Nova York acaba mostrando muito mais a situação dos Estados Unidos do que do resto do mundo. Né? Como só nos Estados Unidos podem entregar na Bolsa, Nova York acaba refletindo mais aquele país. E nos Estados Unidos, está nos 70 centavos, eles estão projetando um crescimento de 36% na safra. Então, você vem de 2 anos com um abandono muito alto. A gente ainda está cedo para comemorar, ainda tem mais 60 dias aí, pelo menos, para poder ter uma definição melhor da safra, mas, ao que tudo indica, vai ser uma safra muito maior, daí os 70 centavos. A pergunta é o quão forte é esse suporte de 70 centavos, né? Então, o July, que é onde a gente está olhando, ele vai e testa esses 70 centavos há algum tempo e volta. Uhum. Nesse momento, a gente não vê nenhuma venda acontecendo lá nos Estados Unidos. E, na verdade, em muito poucas partes do mundo. O mercado travou. Você tem todo mundo querendo comprar 70 centavos, mas muito poucos produtores. E eles não têm pressa, viu, Carla? Porque entre agora e outubro, você tem Brasil, que já vendeu boa parte desse algodão que vai ser embarcado nesses meses, então ele não está com pressa de vender mais. A gente acredita num número de 60% a 63% da safra já vendida, que é um número que o produtor se sente confortável de vender antecipadamente. A Austrália também já vendeu mais da metade da sua safra, e os Estados Unidos não devem vender muita coisa até outubro, quando eles começam a beneficiar seu algodão. Então, o mercado deve seguir travado daqui pelos próximos 4 meses. Peri, é um movimento que te preocupa, porque no momento em que nós observávamos uma demanda um pouco mais contida, quando ela aparece, o mercado passa por esse movimento e acaba um pouco mais travado, acaba sendo um movimento que pode preocupar? Olha, remédio para preço baixo é preço baixo, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é de um ciclo inteiro em preços baixos, para que a produção caia, para que você passe a ter um cenário mais saudável. O cenário hoje, ele está com algodão sobrando no mundo. As fábricas que a gente atende na Ásia, elas estão rodando entre 60% e 80% da sua capacidade, então elas estão rodando abaixo do que elas conseguem consumir, e o remédio para isso é produzir menos. Não é o que vai acontecer esse ano. Esse ano, todos os países estão produzindo bastante, então a gente deve ter mais um ciclo de algodão em níveis que não são o que a gente quer. Um nível saudável de algodão hoje seria algo entre 85 e 95 centavos, pelo menos, para poder remunerar todo mundo, inclusive as fábricas poderem repassar esse preço maior na sua cadeia, né, de fios, de tecidos. Então, a verdade é que tem bastante algodão e pouco consumo, Carla, e enquanto a gente não tiver isso refletido numa produção menor, a gente vai continuar sofrendo esse cenário de preços baixos.
É uma diferença considerável do que está sendo praticado hoje para o que precisaria remunerar adequadamente os produtores, né, Peri? É uma diferença grande, mas, na verdade, é quase que virtual. Você tem Hum, esse mercado deprimido, esses preços baixos, mas muito pouco algodão trocando de mãos. O algodão volta a trocar de mãos só se ele se aproximar de 80 centavos, ou se os produtores tiverem pressa de vender, que é o que vai acontecer a partir de outubro. Por uma questão de fluxo de caixa, eles vão ser quase que obrigados a vender. Daqui até lá, muita coisa pode acontecer. A safra americana ela pode sofrer. Lembrando que no ano passado, nesse momento, a gente também achava que a safra americana estava indo bem. Foi a partir de julho que o clima lá degringolou e prejudicou a safra deles. sim. Tudo pode acontecer ainda, mas, ao que tudo indica, a situação está muito melhor do que estava no ano passado. E a gente deve, hoje, nesse momento, com o revólver na cabeça, a gente espera um cenário melhor em produção, em termos de produção, do que foi no ano passado. O que pode fazer esses preços decolarem? Então, você pode ter a China entrando no mercado repentinamente, como aconteceu no ano passado, por uma questão estratégica, eles liberam as cotas e entram no mercado comprando bastante. Mas a verdade é que, no nosso caso, o caso Brasil, são poucos os traders que ainda têm espaço logístico para comprar algodão para ser embarcado até novembro, dezembro, que é quando expiram as cotas chinesas. Eles compraram bastante, ela. Sim. Eles compraram bastante algodão. Mas uma eventual entrada deles no mercado, tanto para algodão dos Estados Unidos e Brasil, poderia fazer com que esses preços reagissem. Então, a gente vai ficar com um olho nas condições climáticas da safra americana e o outro olho numa eventual entrada da China para uma compra inesperada. Tirando esses dois fatores, dificilmente a gente vai conseguir quebrar a barreira dos 78, 80 centavos e a gente deve ficar travado aí entre os 72 e 76, que não é bom para ninguém. Peri, quando você começou a sua fala, você trouxe essa condição da safra americana. Tem uma possibilidade, então, de uma recuperação da oferta também, de forma bastante substancial. Ontem o USDA apontando 56% das lavouras de algodão em boas ou excelentes condições. O que esse número nos diz, o que ele nos indica, principalmente diante das condições climáticas que a gente observa agora ali nas principais regiões produtoras, mas mais do que isso em relação ao que vimos na safra anterior? Indica uma condição melhor. Então, os Estados Unidos vem de 2 anos de condições muito ruins de plantio. O algodão está quase todo plantado, Texas com 88%, alguns estados com 100%, 95%. O algodão está no chão, ele termina de estar no chão agora. Só lembrando como que funciona o seguro dos Estados Unidos. Então, o fato de estar no chão não quer dizer nada para o produtor americano. Ele planta dentro da janela que ele tem que plantar, e aí ele fica ali torcendo para as condições climáticas serem boas. Se não forem, cara, ele simplesmente sai e recebe o seguro dele e não termina essa safra. E não colhe, né? Então, você tem uma diferença entre a área plantada e a área colhida. Foi o que aconteceu nos últimos 2 anos. Ele plantou muito mais do que ele colheu. Abandonou aquela área e recebeu o dinheiro na forma de indenização. Isso deve acontecer, tudo indica, numa proporção muito menor esse ano, tá? Mas, falando em clima, ainda dá tempo de ter muita coisa ruim nos Estados Unidos. Quando a gente conversa com o nosso pessoal especialista em meteorologia, eles indicam que a perspectiva para esse ano é muito melhor do que a do ano passado. Eles não estão prevendo nenhum hiato de chuva, que foi o que aconteceu no ano passado. Mas se ainda tem espaço para excesso de chuva, se ainda tem espaço... há 3 semanas a gente teve tornados no oeste do Texas, ventos muito fortes, temperaturas muito altas, tem muita coisa ainda que pode prejudicar essa safra americana. Mas a verdade é que eles estão, meteorologicamente, né, climaticamente, com um começo muito melhor do que foi nos 2 últimos anos. E é por isso que o USDA está indicando um aumento de 36% de produção nos Estados Unidos do ano passado para esse. Se isso vai se confirmar ou não, a gente vai ficar sabendo nos próximos 90 dias. Mas daqui a 60 dias, aí para o fim de agosto, a gente já vai ter uma ideia bem aproximada do que acontece com a safra americana, cara.
Peri, a gente tem registrado problemas de clima em outras áreas do mundo, em regiões importantes de produção agrícola. Preocupam também as condições de clima em outras origens produtoras quando falamos de algodão? Então, quando a gente vai olhar as perspectivas para os próximos 6 meses, nós nos apoiamos em modelos das águas do Pacífico, Laninha, El Ninho, diferenças de temperatura. A última vez que a gente olhou, existia uma diferença de temperatura muito grande na costa da Ásia, principalmente na China, e eles disseram para a gente que poderiam haver problemas lá. A gente ficou sabendo essa semana de um problema de alagamento, né, nos grãos, em áreas produtoras de grãos da China. Nesse momento, não há nada que indique que vai acontecer com o algodão, com as áreas de algodão, que são um pouco mais para dentro do interior, a famosa Xinjiang. Mas tudo pode acontecer, e essa é a beleza do nosso mercado, coisas inesperadas acontecem. Mas os modelos que prevêem 6 meses, eles não indicam nada dramático nos próximos 6 meses nas áreas de algodão. Modelos podem errar, mas eles indicam não só esses próximos 6 meses com relativa à estabilidade e chuvas, como também eles indicam um atraso no plantio de soja aí por setembro, outubro, novembro, né? Dezembro. Então a gente vai olhar. Nesse ano que passou, isso acabou favorecendo o algodão. Então produtores que tiveram o seu plantio de soja atrasado optaram por plantar só algodão, uma vez que o preço dos milhos, vocês acompanham aí, não estão remuneradores. Esse ano pode ser que aconteça de novo, mas olhando esses modelos de 6 meses, cara, não há nada que indique alguma volatilidade, alguma coisa muito dramática até o fim do ano. Peri, falando também da produção brasileira, como você pontuou, né, nós temos ali um olhar diferente para a safra brasileira nesse momento, pela sua compensação em relação a outros produtos. Alguns produtores pediram, inclusive, a antecipação do plantio para tentar garantir também ali uma melhora da sua gestão, né, investindo um pouco mais no algodão. Começou a colheita em Mato Grosso, como é que você está avaliando não só os trabalhos de campo, mas principalmente como é que caminham paralelamente os negócios com o nosso algodão diante desse cenário para o mercado externo que você detalhou para nós? Parece ser mais um ano muito bom, graças a Deus, cara. Então, produtividade alta, a qualidade é muito, muito cedo para falar. A gente está aos 5 minutos do primeiro tempo do jogo. A qualidade que a gente viu até agora parece boa. As condições climáticas que o algodão terminou o seu ciclo na maior parte das regiões produtoras foi muito boa. Então, nos parece que vai ter mais um ano de produtividade. A gente não sabe se vai ser tão boa quanto no ano passado. No ano passado realmente foi uma coisa fora da curva. Mas mesmo que não seja tão boa quanto o ano passado, e tem potencial para isso, ela parece ser uma produtividade historicamente muito boa. A gente não está podendo reclamar, não. Quanto à comercialização, essa safra ela está vendida a 63% a 65%, que é o máximo que o produtor costuma vender antecipadamente por uma questão de qualidade, de quantidade. Ele tem medo de não cumprir seus compromissos, de uma maneira muito responsável no Brasil. O produtor não vende mais que isso, né? Ao contrário do que a gente vê com outras commodities, às vezes outros países, o produtor brasileiro tem uma reputação muito boa de cumpridor dos seus contratos, e ele preza por isso, e é valorizado por isso. Então, ele não costuma vender mais do que os 60%. Ele vendeu esses 60%, alguns deles em aberto, outros fixo, e nesses 60%, via de regra, pegou condições melhores do que ele consegue pegar agora nos próximos 3 meses. É por isso que ele não vai ter pressa de vender mais algodão, de comercializar, de sair correndo. Vai ter, sim, uma demanda do mercado interno nos próximos 2 meses, isso sempre acontece. No mercado interno, as fábricas que não se cobrem, que compram na mão para a boca, acaba batendo um desespero, não porque não tem algodão, mas porque a maior parte do algodão ela é destinada a cumprir compromissos, né, já assumidos dentro desses 60% que o produtor vendeu. Sobra pouco para ser vendido para embarque imediato no mercado interno. Então, isso pode criar um pouquinho de pânico, o mercado interno pagando um pouco mais, mas do ponto de vista de comercialização, a gente não espera nenhuma grande novidade nos próximos 4 meses, não, cara. A gente acha que os produtores vão estar mais preocupados em cumprir seus compromissos assumidos
entregar esse 60% com qualidade, como ele sempre faz, do que em fazer novas vendas e aumentar a sua posição de venda. Inclusive, na sua última análise, o CPEA apontou que os preços no Brasil estão próximos da paridade de exportação. É um sinal importante e que o produtor tem que monitorar também, Peri? É sempre importante ele estar olhando qual que é a melhor alternativa dele. Existem, além do preço em si, existem implicações fiscais que ele tem que levar em consideração na hora de optar pelo mercado interno diferido ou pela exportação. Então, principalmente esses produtores que estão entrando, esse é um ano de muitos produtores entrantes na atividade, né? Esses produtores têm que se informar e têm que entender qual é o melhor negócio para ele. Às vezes, por questões fiscais, acaba valendo a pena ele vender um pouco mais barato no mercado interno do que para exportação. O rebate que ele recebe de impostos faz a diferença. Então, o produtor tem que se informar. O algodão não é para amadores, tem uma curva grande de aprendizado, e não só nós, mas muita gente no Mato Grosso, produtores antigos, conseguem explicar como isso funciona. A paridade está próxima porque a indústria está de barriga cheia, né? Então ela não está comprando, não está entrando no mercado o tempo todo, e o dólar está ajudando muito ela, né? Então, quando o dólar explode do jeito que explodiu, fica muito barato para ela comprar em dólar. Não faz diferença para ela, o que interessa para ela compra e vende em reais, né? Mas a paridade acaba sendo distorcida. Então, é por isso que está próxima. Vamos ver o que acontece nos próximos 2 meses. Eu realmente espero que a indústria venha para o mercado, tenha que comprar, ela vai conseguir achar seus lotes, mas a maior parte dela está coberta, não vai ser nenhum desespero, nada que faça com que os preços disparem muito fortemente. Se o dólar ficar onde está, essa paridade do CPEA com os preços de exportação devem se manter, cara. Bom, Peri, em linhas gerais, o que eu posso entender, portanto, para o mercado de algodão, principalmente para o mercado brasileiro, é que não ter notícias já me parece ser uma boa notícia, né? Pelo menos por enquanto. Assim, a gente vem de 2 anos de demanda deprimida, cara. Sim, Não é legal. A gente gosta quando tá todo mundo desesperado para comprar algodão, por isso que o algodão explode, o produtor ganha muito dinheiro, aumenta a sua área. É isso que a gente quer, é né? verdade. Mas a verdade, depois ainda estamos, para mim, ainda estamos sentindo efeitos de pandemia, de muito dinheiro injetado no mercado mundial, de inflação alta, e quando a inflação é alta, e as pessoas nos países desenvolvidos não sabem muito bem o que é esse negócio, o que é essa tal de inflação, né? A última vez que eles viram isso foi em 79, 80, eles simplesmente não têm mais dinheiro no fim do mês, um olha para o outro e fala, mas por quê? Por quê? A gente ganha a mesma coisa, como que não tem dinheiro no fim do mês? Verdade. Então, e aí você corta o que a gente chama, o pessoal do algodão fica bravo comigo, mas a classificação econômica é bens de luxo. E não são bens que sejam de luxo, mas são bens que podem ser postergados. Você não tem que comprar todo dia têxtil, né? Você pode postergar para o mês que vem, aquele lençol, aquela toalha, aquela camisa, e num momento de que o poder de compra, mas a renda está igual, a renda não caiu, não, mas o poder de compra dessa renda foi reduzido pela inflação. Então, quando esse poder de compra da sua renda diminui, a primeira coisa que você vai cortar é o que você não precisa comprar esse mês, e aí eletrônicos e têxteis acabam sofrendo mais do que os outros. Enquanto a gente não conseguir retornar esse desequilíbrio, e os juros nos Estados Unidos foram de 0,25% para 5% por isso, no Brasil eles estão altos por isso. Eu estava olhando ontem na Turquia, a Turquia não subiu os juros, 2 países não subiram os juros dela, né, para combater a inflação, Turquia e a Argentina. A Turquia foi de 8,5% para 50% nos últimos 12 meses, tentando combater essa inflação de 100%. Então, quem não subiu os juros muito, muito rapidamente subiu atrasado. A inflação é uma coisa que acontece no mundo todo hoje, e sobra menos dinheiro para gastar com têxtil. Enquanto isso não se estabilizar, a gente vai continuar sofrendo uma demanda mais deprimida, e o produtor ele tem que continuar tomando o que a gente vem falando há 2 anos, porque a situação não mudou nos últimos 2 anos. Defensivo, ele tem que ficar ali com a zaga, com o seu time na zaga, mais preocupado em não tomar gol do que em fazer. A gente tem que se preocupar em ter uma operação saudável, mais do que crescer e expandir. E aí, no momento que isso se estabilizar, a demanda pelos têxteis voltar e os preços voltarem a ser bastante remuneradores, como a gente gosta, aí ele volta, expande, investe, compra maquinário, mas nesse momento
é importante ele estar com as costas na parede e se defender. Isso é muito importante essa sua pontuação, né, Peri? Porque nós temos visto, temos recebido relatos aqui, estamos trabalhando inclusive nessa apuração da devolução de algumas terras arrendadas, por exemplo, né, em especial ali nas novas fronteiras agrícolas ou nas mais recentes, uma dificuldade do produtor na aquisição de insumos para a próxima safra. Quando eu digo dificuldade, eu digo um certo atraso, talvez por uma cautela também, por estar escaldado por algumas situações. Então, pro algodão não é diferente, o algodão é uma cultura custosa, né? É óbvio que tem inúmeras oportunidades, o Brasil tem feito, como você sempre destaca aqui, um belíssimo trabalho para colocar o nosso algodão lá fora e colocá-lo de forma bastante consistente, né, para assumir um protagonismo que é por natureza do Brasil, mas ainda assim, todo esse planejamento ele requer uma estratégia de gestão cada vez mais aprimorada, né, Peri? Então, para que a gente entenda que os períodos de vacas magras, eles nos trazem muitos ensinamentos e principalmente o ensinamento para o planejamento para as próximas temporadas, para não perder mercado de um lado, mas para também não se empolgar tanto de outro e não apertar a corda no pescoço, né, Peri? Exatamente. Então, assim, a gente que já deu algumas voltas nesse quarteirão, sabe que cada esquina é diferente, as coisas mudam, os preços remuneradores vão voltar, e aí sim é o momento de você investir. Mas o produtor, ele tem que estar de olho no seu fluxo de caixa, que é uma coisa difícil de gerenciar no algodão, ele tem que estar de olho no seu custo de produção, ele tem que estar de olho nos riscos que ele assume, e o algodão, como você falou, bem disse, né, é uma cultura mais custosa, mais arriscada, e ele não admite muitos erros. Então, o produtor, de novo, tem que estar com as costas na parede, preocupado mais em sobreviver e manter a sua sanidade financeira, né, nos próximos, na próxima safra, chegar no fim da safra, e aí sim, quando o cenário mudar, e ele vai mudar, porque cada esquina é diferente, aí sim ele entra, investe, expande a renda mais área e passa a crescer. Mas esse é um momento de cautela. O que você falou também faz todo sentido. A soja, o milho, ele é comprado pela Ásia. O algodão tem que ser vendido. E por mais que a Abrapa e a ANEA e as associações tenham feito um excelente trabalho de promoção do algodão brasileiro lá fora, é um momento de preços mundiais pressionados, né? Então, nesse momento, por mais que o produtor brasileiro tenha essa expertise, ele tem que ter essa consciência, que é o momento de você colocar teu time na zaga e se preocupar em não tomar gol, tá? Conseguir fazer 1-2, ótimo também. É verdade. Bom, Peri, quero muito te agradecer, sempre bom estar com você, né? A conversa e a entrevista contigo vai muito além de uma análise do mercado de algodão, né? Sempre orientações riquíssimas para o nosso produtor, seja do que for, porque essa análise macroeconômica, ela faz parte de toda e qualquer gestão, toda e qualquer cultura. Obrigada, meu amigo, sempre muito bom receber você aqui no Bom Dia Agronegócio e volto sempre. Obrigado, cara. É sempre um prazer estar conversando com vocês. Sempre que vocês chamar, a gente vem. E chama bastante, que é um prazer estar trabalhando com vocês. Grande abraço, boa semana para vocês. Combinado, uma ótima semana para você também, meu amigo. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, conosco Peri Pedro, consultor de inteligência de mercado da StoneX para algodão, entende tudo, né? E vejam quantos recados importantes o Peri nos traz nessa entrevista. Temos ainda uma demanda deprimida, temos uma situação macroeconômica que está muito indefinida, né? Embora alguns sinais importantes de fôlego apareçam, né? Essas sinalizações, esse entrelinhas, né, da macroeconomia, ele exige muita atenção e monitoramento. Isso não vale só para o algodão. Nós aqui tratamos do algodão e Peri faz também alertas importantes sobre isso. É uma cultura custosa, pouca chance, pouca margem para erro, o maquinário é diferenciado e mais custoso, implementar uma cultura de algodão não é para aventureiros, não é para amadores, então é uma cultura difícil, mas claro que toda a resposta dessa dedicação, ela vem. Então hoje o algodão brasileiro, um trabalho que o Peri sempre destaca da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que vem se intensificando e crescendo muito, é justamente mostrar para o mundo que nós temos consistência, que nós temos qualidade, que nós temos frequência e que nós estamos crescendo. Isso é determinante para a cultura do algodão no Brasil. Então, o trabalho que tem sido feito, não só pelos cotonicultores, mas pelas associações de classe,
classe é determinante. Quero muito agradecer aqui as mensagens que estamos recebendo. Vou direto para o comentário do Paulo Henrique. Bom dia, já falou sobre o café? Paulo, falei bastante sobre o café hoje. Foi a nossa primeira notícia. Se você, né, puder, aqui no YouTube mesmo, você pode voltar um pouquinho, ir lá direto ou acompanhar a íntegra que fica disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Fica disponível também para quem gosta só de nos ouvir pelo Spotify. Todas as edições do Bom Dia Agronegócio vão para o Spotify. Se precisar ouvir depois, não tem problema, tá ali. E o Nierley Teófilo Matheus da Cruz sempre conosco, de forma muito gentil, dizendo assim, ó: poxa vida, cheguei no final, Bom Dia Agronegócio poderia ser até às 10 da manhã. Vamos mandar essa sugestão para a diretoria. Niele, se eles acharem que a Carla tem que ficar aqui 2 horas de Carla Mendes, é demais, né, Niele? Vocês não iam aguentar, pelo amor de Deus. Mentira. Obrigada pela gentileza. Quanto mais informação possível a gente puder passar para você, vamos fazer isso. Obrigada pela gentileza. Bom, eu quero agradecer também aqui as participações sempre muito, muito importantes de vocês, tá? É muito importante que vocês nos digam de onde estão falando, que tipo de informação vocês precisam, porque a gente vai aqui construindo juntos a sua demanda atendida de comunicação. Quero agradecer a Vivi Crestani, sempre conosco. Obrigada, viu, Vivi, pela sua gentileza e pela sua audiência. De Naviraí, no Mato Grosso do Sul, ela trabalha na Cevale. O Antônio Fernando da Silva, bom dia, Carla e todos do Paraná, ele fala conosco. O Fernando Dias, também de Naviraí, tal qual a Vivi. Bom dia para a dona Eliana, para o Luciano Porto, fala conosco de Porto Alegre. O Jefferson Maier, de Mafra, Santa Catarina. O Edson Dallagnol, de Diamantino, Mato Grosso. O Jefferson Maier, bom dia também para Tayama Rodrigues, bom dia Carlinha e a todos, bom dia. Bom dia para Ana Cláudia Nascimento, para o pessoal da Comercial 4, Nutritec Henrique, de Estrela, Rio Grande do Sul. Hoje 10 graus, tá fresquinho aí, né, Henrique? Meu Deus, que delícia. Valdinei José de Souza, de Ourinho, São Paulo, bom dia. Bom dia pro seu Bernardino Tartari, pro Francisco Garcia, pro Agnaldo Rodrigues de Moura, bom dia, Carla, bom dia. Bom dia também pro Diego Leandro, pra Lilian Henk, a todos que juntos estiveram conosco nesta edição do Bom Dia Agronegócio. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas da manhã, em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos um pouquinho mais tarde, só por algumas adversidadezinhas aqui, técnicas, nada mais do que isso, mas amanhã, no nosso horário normal, a partir das 8 horas, eu estou te esperando para juntos fazermos a nossa abertura de mercado. Boa terça-feira para você, bons negócios, até amanhã.